Durante a sua vida, você mais acertou ou você mais errou? O que você diz disso? Eu tenho perguntado para as pessoas, normalmente elas falam errei mais do que acertei. E eu discordo, eu acho que nós acertamos mais do que erramos. Mas não sei se acontece com você. Ultimamente eu ando lembrando das coisas que fiz. Coisas boas, lógico, né? Coisas bacanas que você... Mas vira e mexe a gente lembra também das coisas ruins que fizemos, das decisões erradas. Eu percebo que eu errei muito, mas mais foram os acertos do que os erros. E é isso que você tem que colocar na sua cabeça. Cada vez que vier uma cobrança interna sua, ou até externa, você tem que ver aquilo que você fez de certo. E foram mais vezes que você acertou do que você errou. E isso tem que prevalecer. Não dá para ganhar sempre. Não dá para 24 horas toda hora nesse mundo, nesse corpo. Mas a gente tem que valorizar os momentos que a gente venceu e continua vencendo. Sabe, quando eu olho para frente, para o futuro, o que eu penso? Eu tenho certeza que eu vou acertar mais do que errar. Mas com a consciência de que será impossível acertar sempre. Quando a gente não acerta, a gente desanima. E aí embola, vai recuando, né? Não faça isso. O importante, o que é importante? Você não gastar o tempo e a sua energia te torturando. Às vezes a gente fala que fulano fez mal pra gente, né? Que pessoas, fulano me fez um mal. Mas você já parou para pensar que o maior causador dos males somos nós mesmos? É a gente que faz mal pra gente. Outro dia Deus mandou olhar no espelho e falou assim, vem cá, vou te mostrar quem é que tá te fazendo mal. O inocente foi acreditando. Deixa eu ver quem que... Aí Deus falou, olha no espelho. Às vezes é você que está fazendo um grande mal para você, gastando tempo, energia, se torturando. Ai, por que eu não fiz? Ai, se eu tivesse feito... Ainda fica cobrando os outros, no caso de um marido, mulher. Eu te avisei que era pra gente ter feito daquela forma, né? E passa-se anos você cobrando, né? Então não gastar a sua energia se torturando com uma autocrítica constante pelo que não deu certo. Isso, além de ser nocivo para a sua saúde, faz com que a gente perca oportunidades preciosas que a vida nos oferece de presente. Reclamar do dia de ontem, a derrota de ontem, ou a falta, ou a falha de ontem, não pode interferir no dia de hoje. Durante a vida, você pode ter tomado decisões estúpidas. Quem nunca tomou? Quem nunca fez uma decisão estúpida? Agora o importante, muito importante, é você se arrepender do que fez, se perdoar como Deus perdoa e esquecer também como Deus perdoa. O que você pode ter, eu escrevi no livro chamado Cicatrizes da Vitória, é impossível todo mundo por esta vida, é impossível alguém passar por esta vida sem ferir e ser ferido. Então não é só a gente que me fizeram mal, me feriram, né? Nós também fazemos mal, nós somos farinha do mesmo saco, pó da mesma terra. Então é impossível passar sem ter ferido alguém e também sem alguém me ferir. Agora, o que você faz com as tuas feridas? Elas vão estar ali. Jesus, quando apresentou-se aos discípulos, depois da sua ressurreição, o Tomé falava que eu só acredito se eu colocar a mão do lado dele, ver aqui a marca, e a mão dele também ver a marca. E Jesus falou assim, está aqui, Tomé, você está sendo incrédulo? Está aqui. A marca está aqui. Na sexta-feira, Jesus tinha sido arrebentado por causa dos nossos erros e pecados, e os romanos foram cruéis com ele, e os judeus daquela época também. Mas o que ele fez? No domingo, aquilo já era um passado cicatrizado em cicatrizes de vitória. Aprenda a resolver os seus problemas e você vai olhar para a marca. Eu tenho cicatriz aqui de acidente que eu tive, de tentativa de assassinato por parte de Satanás. Tenho cicatrizes de acidentes, mas eu transformei essas cicatrizes em vitória. Então Jesus, quando falou para Tomé, põe o dedo aqui, ó. Imagina, quando a gente machuca, ninguém quer que você ponha o dedo, aperta lá, porque dói.
Mas Jesus falou assim, pode pôr aqui, Tomás. Arrancou a roupa, Jesus ficou nu ali perante ele, falou assim, ó, tá aqui, ó. Tirou a camisa lá e tá aqui. E aí tá aqui. Aí Tomé falou, nossa, ele repreendeu aquela incredulidade. Falou assim, olha, não sejas mais incrédulo. Então cuidado, que incredulidade é uma doença que dá em crente. A incredulidade ataca é a minha, você, não é o ímpio não é o vizinho que não tenha Jesus. Então, as decisões estúpidas, o importante é você se arrepender, se perdoar e esquecer e transformar estas situações em marcas de vitória. Não vai dar para dizer que não apagou, que não deu certo, some daí, não, mas transforme elas em cicatrizes de vitória. E você, com essa importância do arrependimento, ter o equilíbrio que naquele momento a sua atitude parecia lógica. Quando eu era menino, eu tomava decisões como menino. Paulo diz, quando eu era menino, eu pensava como menino. E eu tomava decisões como menino. Agora, como adulto, eu tomo decisões diferentes. Então eu olho para trás, eu não tenho a idade que eu tenho hoje, o tempo já de experiência, com certeza eu teria feito diferente. Mas foi o melhor, aquele momento era daquele jeito. Se tivesse o conhecimento, a maturidade de hoje, certamente a decisão seria diferente. Por isso digo, não se torture por algo que não deu certo no teu passado. Não se torture. Por exemplo, pode ter casado, não ter dado certo, vindo do divórcio. Pode ter saído de casa por uma fase difícil, separado daquela pessoa que você fala assim, cara, isso aqui era o resto da minha vida. E aí não deu certo. Agora você vai se torturar, vai se matar, vai ficar com um eterno luto por causa aquela decisão, aquela situação, né? Não. Eu vou me abrir para o novo, apesar de eu não ter conseguido, feito aquilo que eu gostaria, que eu sonho, mas eu vou para o novo. Eu não vou me torturar para o resto da vida. O seu passado não é uma prisão, é um lugar de lição. Então não seja prisioneiro do teu passado. Talvez você tenha saído de casa por uma fase difícil, separado da pessoa, não é? Acontece. Não era aquilo que a gente queria, mas aconteceu. Talvez você tenha saído da empresa, pediu a conta, né? Deu aqueles 5 minutos, ou nem 5, tenha perdido o trabalho, que você se arrepende até hoje. Talvez tenha mandado um filho, uma filha embora que mexeu com droga, ou deu algum problema, ou ficou grávida, ou engravidou, e você tomou uma decisão, mandou embora, brigou com todo mundo da sua casa. É possível. É possível, isso é comum, infelizmente. Não importa o que você fez, não se torture. Apenas perceba o que é possível fazer para consertar a situação. Se você sente culpa, perdoe-se e compreenda, agiu assim porque na ocasião era o melhor que você achava fazer. Tem uma história que eu gosto muito, que é de um pescador. Eu vivo aqui na praia, pertinho aqui. Ele de madrugada saiu para o trabalho, de madrugada encontrou na praia um saquinho cheio de pedras. Ele falou, vamos pescar. Aí chegou lá, tinha um saquinho cheio de pedras. Muito interessante essa história. E ele ficou lá passando o tempo. Quem nunca jogou uma pedrinha na água para ela ficar quicando na água, né? A gente fazia isso, pegava uma pedra e jogava. E ele encontrou o saquinho cheio de pedras, e ainda no escuro ele começou a jogar na água. Ele começou a jogar na água as pedras, brincando. Tchum! Olha, essa aqui deu 3 pulinhos, essa aqui deu 7 pulinhos, né? Essa aqui tá aí. E ele começou a jogar todas as pedras, e enquanto ele foi fazendo isso, foi amanhecendo o dia. Que a Bíblia fala, né? A vereda do justo é como a luz da aurora. Ela começa escuro, mas vai brilhando até ser dia perfeito. Ainda no escuro ele começou a jogar todas as pedras. Enquanto fazia isso, foi clareando até que ele se preparou para jogar a última pedra. Ele percebeu que era uma pedra preciosa, que Deus manda do céu, sabia? O ouro cai do céu, você sabia? O ouro cai do céu. Tem umas estrelas aí que elas explodem aí, brum, e vira. Por isso que o ouro está sempre em pó, você pega as pedrinhas assim. E os meteoritos, que também, né, todo dia cai meteoro na Terra, menores. E quando você vê um meteoro que caiu, nunca vi, mas nunca tinha pensado nisso. O meteoro, ele tem valor.
os meteoritos, né? E assim, quando ele se preparou para jogar a última pedra, ele viu que era preciosa. Caramba! E ele ficou extremamente arrependido e comentou o incidente com um amigo que chegou depois e disse, ele falou, cara, eu joguei as coisas no lixo. Quantas oportunidades você tem jogado no lixo? Quantas oportunidades você tem deixado passar? Quantos projetos, quantos planos você também tem brincado? Ah, amanhã eu faço. Ah, depois eu vejo. Ah, quando eu for mais velho eu faço isso. Ah, quando eu tiver uma certa experiência, eu loucamente, bestamente, quando me perguntavam, meu pai se converteu, eu tinha 7 anos de idade, e ele entrou com uma Bíblia e me entregou esse presente maravilhoso. As pessoas, você é crente, Zebinho? Eles me chamavam de Weber, né? Era Zebinho. Você é crente, Zebinho? E eu com vergonha. Não, quando eu for velho, agora não. Gente, que estupidez que a gente faz. Olha que decisão. Graças a Deus, aos 18 eu me converti. Mas você imagina se eu tivesse passado um período de acidente, o diabo tinha me matado, eu tinha sido atropelado. O diabo era doido para matar, ele veio para matar, roubar disso, então ele fica fazendo isso. Então o amigo pegou e falou assim, cara, né, comentou e disse o seguinte, sabe, realmente seria melhor você prestar mais atenção no que você faz. Ou seja, presta atenção nas oportunidades que estão batendo na tua porta. Presta atenção naquilo que Deus está falando no teu interior. Que a gente fala assim, a coisa da minha cabeça. Ah, isso aqui Aí vem alguém e ainda fala, nossa, coisa aí. Eu falei agora há pouco que eu não vou dar mais barras de chocolate. Eu vou dar barras de ouro cobertas com chocolate. Gente, eu acredito nisso. A gente dá iPhone, dá roupa, dá tudo de presente. Eu passei a colocar no meu coração, não vou dar mais nenhum presente que não seja em ouro. Então eu falei assim, sei que as pessoas gostam de chocolate, então você imagina agora um chocolate, uma barra de chocolate, uma barra de ouro com cobertura de chocolate. Já pensou? Uma vez eu dei um presente para minha filha, no aniversário dela, eu dei um carro de presente para ela aqui na América. E eu comprei um bolo, fiz uma surpresa, peguei a chave do carro, enrolei no papel alumínio e mandei colocar dentro do bolo. E dei o bolo de presente para ela. Então estamos lá comendo o bolo. E aí ela pegou o pedaço dela, cortamos o pedaço onde já sabíamos que estava marcado e foi pro prato dela. Ela tá lá comendo o bolo, daqui a pouco ela começa, que é isso aqui? E eu fiquei calado, todo mundo calado. Daqui a pouco ela viu, porque ele abriu, era a chave do carro dela, falou, seu carro tá lá fora, é um presente para você. Aí depois eu brinquei com ela, eu disse o seguinte, falei, filha, minha preocupação, ela era loira, né, naquela época, né? Minha preocupação, aquela brincadeira de loira, foi assim, era de você jogar o bolo fora e comer a chave. E aí? Quantas chaves a gente jogou fora? Quantas oportunidades a gente tem desprezado? E é verdade, eu me vejo hoje, foi assim, quantas oportunidades eu joguei, quantas pedras, isso aqui não é a história de um pescador, é a minha vida. Eu joguei muitas pedras fora. Nós fechamos muitas portas que Deus nos abriu. Nós deixamos no escuro da nossa dúvida, da nossa insignificância, deixamos e jogamos fora. Cara, mas agora tinha uma coisa, tinha uma ainda, tinha uma pedra na mão dele. E o amigo disse assim, ainda bem que sobrou a última pedra. E aí o que você faz com a última pedra? Faça o teu melhor. Tem muitas pessoas que estão assim, não prestam atenção no que fazem e depois passam a vida inteira arrependidas pelo que não fizeram, mas poderiam ter feito. Aquele investimento, aquela faculdade, aquela viagem, aquilo tudo. E ficam se martirizando pelos seus erros. Mas vamos olhar que tem uma ainda. Vamos olhar que ainda sobrou uma pedra na nossa mão. Está aqui, ó. Vamos olhar que sobrou uma pedra na nossa mão, na sua mão. Vamos lá que sobrou aqui, ó. Be strong and courageous. Josué, capítulo 9. Seja forte e corajoso, porque o Senhor está com você. Tem só a última pedra.
Posso ter 1 milhão de pedras e sem Deus vai ser zero, menos zero. Agora posso ter uma pedra e com Deus, não é? Nós vamos mudar a história. Então não gaste seu tempo com remorsos e arrependimentos sem mudança. O problema é que a gente não quer mudança, a gente quer ficar lá lamentando. Chorar o leite derramado não vai resolver. Chorar, cair pode até cair, mas ficar prostrado, caído, sentado, chorando é opção tua. Porque a Bíblia diz o quê? O meu justo pode cair 7 vezes, mas 7 vezes, 8 vezes ele vai se levantar. Portanto, ficar parado no choro, chorar é legítimo, é importante, mas ficar estacionado no choro vai virar mimizento. Portanto, não gaste seu tempo com mudança, com arrependimento sem mudanças. Reconheça o erro que cometeu, peça desculpas e tente mudar a situação. E continue a tua vida. Não anule a sua vida. Não pare. Você ainda tem muitas pedras preciosas, né? Na mão, o cara sobrou uma. Agora, e aqui, ó? E aqui, ó? Sei fazer? Vamos lá, isso aqui? É assim, né? O coraçãozinho. E aqui? Quantas pedras preciosas você tem no seu coração? No cofre do seu interior. Quantas pedras preciosas estão dentro de você? Você é uma pessoa especial, com valores que excedem o ouro e a prata. Deus ainda tem muitos momentos lindos para você viver. Aceite a vontade de vivê-los. Deus não desistiu de você. Sempre a gente fala que a gente precisa ter fé em Deus. Você sabia que Deus tem fé em você? Você sabia que Deus também acredita em você? Hoje, quando a gente despertou, que a gente já fala o nome de Deus como é, o respirar, quando eu respiro, eu estou falando o nome do meu Criador. Então hoje, não foi o despertador do telefone que te acordou, foi o sopro do Todo-Poderoso que assoprou nas suas narinas novamente e devolveu a tua alma, devolveu a minha alma. Quantos quiseram acordar e estar ouvindo esse vídeo e falando e assistindo como você e não tiveram essa oportunidade? Mas Deus olhou e disse assim: vamos dar mais uma chance para ele e para ela? Vamos fazer um novo dia exclusivo só para ele e só para ela? E aí você faz o quê? O que você está fazendo com o dia? Então Deus soprou na sua narina, devolveu a tua alma e falou assim: vamos lá, Weber, eu acredito em você, eu tenho fé em você. O mundo precisa de você. O mundo, se Deus nos permitiu estarmos aqui ainda, é porque o mundo está precisando da gente. O mundo simplesmente está precisando de você. Então, bom dia, mundo. Bom dia, povo. Tem ainda muitos momentos lindos, excepcionais, que Deus preparou para você viver. Aceite a vontade de viver. Tenha coragem e enfrente os desafios das próximas páginas da sua vida. Enfrente os desafios, não é luta, não é complicado, não é essas porcarias de coisas que você tem enfiado na mente. É desafio. Quando você fala, não, meu dia hoje, sei lá, uma luta, luta já te derrota só de você falando. Agora você fala assim, eu tenho um desafio. Quando eu falo que eu tenho um desafio, aquilo me anima, aquilo me joga para cima. E eu vou de encontro com o desafio. Então tenha coragem de enfrentar os próximos desafios da sua página, da sua vida. Consciente que só Deus sabe o final da história. E o final da história é que você não é apenas um vencedor, uma vencedora. Você é mais que vencedor. Quando Deus nos deu esse dia, Ele já nos colocou na jornada, no trajeto, na corrida dessa vida, né? Não na correria, uma corrida.
nós largamos em primeiro lugar. Você começou esse dia hoje na posição de primeiro lugar. Agora, o que você vai fazer com o primeiro lugar? Vai ficar olhando para trás, vendo que tem alguém melhor que você, que vão te atropelar, que foi isso que eu fiz? Um dia numa corrida eu iniciei um campeonato e eu fazia muito tempo que eu não pilotava. E um dia eu falei assim para Deus, Deus, queria largar na frente. Deus falou assim, largar na frente no treino vai ser difícil. Bom, eu não sabia da regra do campeonato, então eu penei e cheguei em 10º lugar. Só que tinha uma regra que do 10º para frente invertia o grid, então o que era 10º sairia em primeiro. Então eu tô lá esperando os caras alinharem, de repente os caras me chamam. Eu não sabia que eu tinha direito a largar em primeiro lugar. Gente, é isso que a gente tem feito com a nossa vida. Eu estava na corrida, mas eu não sabia que eu tinha um direito de que eu já ia largar em primeiro. Não me preparei psicologicamente, emocionalmente. Então, quando mostraram a placa, o número do meu carro e mandando eu ir para a primeira posição, eu fui. Fui assim atônito. Sabe aquela coisa que você... Meu Deus, o que está acontecendo? Aí quando eu tô na frente, eu me deparei que eu não sabia segurar os caras que estavam atrás de mim. Aí comecei a olhar para trás, vi que tinha os caras que correm, inclusive, de Fórmula Porsche, no Brasil, são pilotos altamente qualificados. E eu olhei, os caras estavam atrás de mim. Eu falei assim, na primeira curva esses caras vão me atropelar. Aí começa aquela história de vítima, de mimizento, de que o outro é melhor, de que o outro... Foi assim, cara, eu posso não saber tudo, mas assim, eu vou fazer o meu melhor aqui. E o meu melhor é chegar em primeiro. Bom, enfim, fiquei olhando para trás, fiquei confuso, acabei chegando em oitavo lugar. Por quê? Eu pedi para Deus largar em primeiro, mas eu não sabia que eu estava em primeiro, eu não acreditei, não me preparei. Então hoje, na corrida da vida, Deus, você já largou em primeiro, só que de repente você está fazendo igual eu. Porque o outro é melhor que eu, o outro nasceu assim, o outro tem aquilo. Não. Deus te colocou em primeiro lugar e o projeto dele é que você chegue 10 posições à frente do primeiro lugar. É isso que Deus me ensinou quando ele diz lá em Romanos, né? Ninguém nos separará do amor de Cristo. Pode altura, nada poderá nos separar do amor de Cristo, porque em todas estas coisas, em todos os desafios, em todas as lutas, em todos os problemas, nós somos mais do que não seremos. A gente tem mania de colocar tudo no futuro. Um dia, se Deus quiser, eu vou. Um dia vai dar certo. A gente é no presente. Em todas estas coisas não seremos, mas somos mais que vencedores. E o que é ser mais que vencedor? É você chegar 10 posições à frente do primeiro colocado. E o dia que eu entendi isso, eu fui fazer os meus treinos e teve uma corrida que eu cheguei 10 posições à frente do primeiro colocado em termos de números, de segundos. Porque eu fui treinar e eu fui preparar, eu falei assim, eu vou chegar. E tinham sabotado meu carro ainda, você acredita? Tem uns pesos, né? A gente coloca. Então, colocaram o peso no meu carro. Era como se eu estivesse correndo com um menino de 7 anos nas minhas costas. E eu dirigi feito louco, eu passei todo mundo. E os caras, depois que terminaram a corrida e viram o erro e eu não vi, fizeram um erro lá. Para mim foi uma sabotagem, mas tudo bem. Falei, cara, isso aqui era 1 segundo por volta que você estava perdendo. E mesmo assim eu cheguei em 3º lugar. O cara falou assim, era para você dar 10 voltas, 10 segundos a mais na frente do primeiro colocado. E eu parei a agradecer a Deus. E desde então aprendi isso. Ser 10 vezes melhor do que você foi ontem. Daniel foi levado para Babilônia, o Hamas atingiu a vida deles lá e levou ele escravo. E ele chegou na Babilônia e ele falou assim, me dá 10 dias que eu vou começar a comer diferente, eu vou começar a dormir diferente, eu vou começar a cuidar da minha vida e eu vou estar melhor. 3 anos depois, fizeram a prova lá, a faculdade que ele se formou, os melhores da Babilônia, os caras mais fera, mais sábios. O Nabucodonosor teve que falar assim, olha, eu entrevistei todo mundo, mas esses 4 meninos aqui, eles são 10 vezes mais sábios, melhores do que vocês. Então Deus te chamou você não para ser vencedor, vencedora, mas para você ser 10 vezes melhor do que foi ontem. E você ser 10 vezes melhor do que o mais sábio.
Se você assumir isso, se você acreditar nisso, você vai viver isso. Então, tenha coragem, enfrente os desafios, preste atenção, porque o final da história só Deus é quem sabe. Mas Ele revelou no Salmo 139, versículo 16. Todos os nossos dias foram escritos no livro dele. Deus não escreveu que você vai estar derrotado, falido, quebrado. Deus não escreveu nada disso. Deus não escreveu sequer velório. Não haverá velório. No livro de Deus não está escrito lá. No livro da vida não tem morte. No livro da vida não está escrito lá o dia que fulano morrer, nós vamos fazer uma festa, né? Morre só no velho homem. Mas a morte mesmo? Onde está a morte, a tua vitória? Então, no livro de Deus, que Ele já escreveu a tua história, está lá. Ela é mais que vencedora. Ele é mais que vencedor, ou seja, chega 10 posições à frente do primeiro colocado. Que Deus te abençoe. Beijos no teu coração.